Sejam todos abençoados pela fé. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre vencedores e vencidos. Vencedor é aquele que não desiste diante das dificuldades. Ele tem problemas, mas ele não desiste. E o vencido é aquele que tem problemas e desiste, dá desculpas, se entrega. Olha, o Espírito de Deus agora te fortalece em meio às suas lutas, em meio aos seus problemas, para você não desistir e permanecer na fé. Essa foi só a bênção inicial. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer um clamor pelas pessoas que estão enfrentando lutas, estão enfrentando problemas, mas você não aceita a derrota. Esse é o espírito do vencedor. A Bíblia fala sobre Davi e Golias. A Bíblia diz que Davi, que não tinha a aparência de lutador, mal cabia nele uma armadura, ele não conseguia andar com a armadura, não conseguia se mexer com a armadura, não tinha escudo, não tinha lança. Ele foi contra aquele que o afrontou em o nome do Senhor dos Exércitos. E ele o venceu. A afronta não fez de Davi um derrotado, um perdedor, um vencido. Não. A afronta fez nascer dentro dele um vencedor. Fez nascer dentro dele aquele espírito de valentia. E ele venceu o inimigo. Assim somos nós. Qual o problema que tem te afrontado? Qual o problema que tem tirado a tua paz, tirado o teu sono? Não se entregue, tem espírito de vencedor. Inclusive, você pode escrever agora nos comentários qual é o problema que tem te afrontado. Qual é o problema que tem tirado o seu sossego, tirado a sua paz? Mas você diz, eu não vou desistir até vencer esse problema. O problema de hoje será testemunha amanhã. Escreva aí nos comentários, por favor, qual é o seu problema? Qual é o seu gigante? Financeiro? Familiar? Conjugal? Sentimental? Não sei, uma dívida? Um filho viciado? Qual o problema? Escreva aí agora. Daqui a pouquinho, o momento da oração, você pode preparar, inclusive, o seu copo com água. O meu já está preparado. Eu vou clamar a Deus por você. Essa situação vai mudar. A Bíblia diz, Romanos 8:37, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, apesar de todas estas coisas, doença, dores, infecções, inflamações, dívida, desemprego, vício, com filhos, marido, apesar de todas estas coisas, a Bíblia diz, somos mais do que vencedores. O vencedor não se entrega, o vencedor não dá desculpa, o vencedor não se rende. Aliás, a diferença entre perdedor e vencedor é uma tentativa a mais. Enquanto um desiste, o outro diz, não, eu vou tentar mais uma vez. Esse vence. Sabe, o vencido, ele se rende nas dificuldades. O vencedor, apesar das dificuldades, luta. Por isso ele é vencedor. E hoje nós estamos encerrando a semana do socorro divino. Eu creio, muitas pessoas foram abençoadas, algumas já me deram testemunho, outros ainda vão testemunhar. Mas eu quero que você persevere na fé. Inclusive, amanhã nós já vamos começar mais 7 dias de oração e jejum. E vamos iniciar 7 dias de oração e jejum para que as muralhas caiam. Porque entre o povo de Israel e a promessa, terra prometida, existia a muralha. A muralha atrapalhava o povo de tomar posse da vitória.
mas a muralha caiu e o povo tomou posse. E você também vai ver esta muralha de problemas caindo, porque você tem espírito de vencedor, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nosso Senhor Jesus. Vamos orar? A minha água já está preparada. Eu vou fazer um clamor por você e depois você vai enviar esta oração para 3 pessoas que estão desanimadas diante das dificuldades. Vamos falar com Deus. Meu Deus, como está escrito, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, apesar da dor, da doença, da infecção, da inflamação, apesar do desemprego, das dívidas, dos problemas financeiros, apesar dos vícios, apesar das dificuldades, nós não nos rendemos, nós não nos entregamos, nós vamos lutar, nós vamos vencer, ainda que o problema tenha aparência do Golias, gigante, forte, impossível de vencer, e nós, a aparência de Davi, mas conosco está o Senhor, e pela fé nós vencemos agora todos os nossos problemas. Caia por terra dor, doença, enfermidade, caia por terra gigante que se levantou na vida financeira, na vida familiar, gigante do vício, gigante do desemprego, das dívidas, cai por terra agora todo o mal. Eu levanto a minha voz, eu levanto um clamor, meu Deus, em favor de todas as pessoas que oram comigo agora. Meu Pai, esta pessoa que não aceita se render, não aceita se entregar, não aceita esse problema, não aceita esta dificuldade, ela tem espírito de vencedor. Então, meu Pai, dê a ela a vitória. Problema, nós vamos contra você em o nome de Jesus, em o nome do Senhor dos Exércitos. E em nome de Jesus, nós podemos tudo, nós vencemos tudo, em nome do nosso Deus. Abençoe o copo com água, que seja um ponto de contato entre o Senhor e esta pessoa, que as forças desta pessoa sejam revigoradas e que, sendo assim, ela vença tudo pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga eu creio, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Se você crê, entra aí nos comentários e digita eu creio. Eu creio. Você crê nessa oração? Digita, eu creio. Você crê nesta palavra? Você crê que você é mais do que vencedor? Você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Então digita aí, eu creio. Você crê? Então digita. Bom, nós vamos ficando por aqui e eu quero só lembrar a todas as pessoas. Estamos encerrando hoje, então, a semana do Socorro Divino e amanhã vamos começar 7 dias de oração e jejum para a queda das muralhas. Essa muralha na sua vida tem que cair, tá bom? Essa palavra, essa oração abençoa a sua vida? Então clique aí em inscrever-se. Clique em inscrever-se, inscreva-se no canal e acione o sininho. Aí vai abrir uma aba, você clica em todas, porque todas as vezes que eu entrar com oração, com uma mensagem de fé, o YouTube vai te notificar e você não vai perder a bênção. Agora, dá um joinha para que esta oração chegue para mais pessoas e envie esta oração para 3 pessoas que estavam fracas, desanimadas, mas você quer ajudá-las. Vamos espalhar o bem. Ficamos por aqui, até amanhã e olha, começa jejum e oração para a queda das muralhas. Fiquem todos com Deus.